que a gente fosse Vem cá, Irani, vão sentar cá. relembrar os passos de qualquer encontro, reflexão que a gente faz na América Latina, é naquele método do ver, julgar e agir. Então a gente teve o ver na sexta-feira de noite, o julgar o dia de ontem inteiro, e hoje agora é o agir. O agir quer dizer o quê? Claro que uma coisa já está dentro da outra, que ontem a gente já perguntou o que é que eu levo para a pastoral que eu faço. Disse que eu escutei aqui, que o portanto já era um pouco uma preparação para o agir, mas hoje é especificamente os acertos. Como é que a gente vai continuar? Agora de manhã o Togito, de um tempo, ele vai falar sobre a carta, vai explicar a carta dos bispos, né, de Minas Gerais ao governador, e inclusive quem é do Espírito Santo pode também pegar a carta para entender. E depois a comissão, a coordenação vai fazer uma avaliação com vocês. E, inclusive eu quero receber depois essa avaliação sobre o conteúdo, a assessoria, né? Não a parte assim mais de estrutura do encontro, mas, digamos assim, que a gente, que foi bom, não foi bom, da parte mesmo minha. De minha parte, eu gostei muito de estar com vocês, me senti inteiramente dentro, mergulhado na pastoral carcerária, me sinto um com vocês, e a minha palavra aqui, se fosse para o agir, seria: contem comigo como participante da pastoral carcerária. Podem contar com assessoria na medida do possível, não tem nenhum problema. Eu quero priorizar isso, né? Então, ontem a gente falou de várias coisas. Nós falamos de modelos de igreja, lembra, né? Nós falamos dessa questão de uma igreja libertadora ou de uma igreja mais acomodadora, mais dentro do império, né? E como a pastoral carcerária tem que ser a partir de uma igreja que tenha esse projeto da libertação. E falamos de outros elementos também. E uma coisa que está por trás de tudo, e nós não falamos, é Deus. E eu queria agora, rapidamente, lembrar isso. Qual é a imagem de Deus que a gente testemunha? Qual é a imagem de Deus que a gente passa? Não pela palavra, mas pela maneira de agir, pela atitude, pela ação pastoral, por tudo. Eu vou contar para vocês uma experiência minha, que parece um pouco brincadeira, mas não foi verdade. E que talvez dê para a gente notar como a questão da imagem é importante. Uma vez eu fui para uma ordenação de padre, numa diocese do Sul, e era uma diocese aberta, uma diocese dentro da caminhada da libertação. E o padre escolheu, o padre jovem, que ia ser ordenado, escolheu como palavra para o santinho de lembrança da ordenação dele, a palavra de Jesus, o Senhor sobre mim, e me mandou libertar. Então, tudo era, os cânticos eram muito da caminhada, das séries, dos encontros de comunidades de base, etc. Uma celebração muito... É uma celebração longa, porque é uma
jovem, tem uma irmã, e essa irmã estava com um filhinho de 4 anos de idade. E na saída da celebração eu encontrei a senhora, né, a irmã dele, com a criança na porta do catedral. Aí eu fui lá, cumprimentei, assim, muito efusivamente, e perguntei ao menino: você gostou? Porque tinha sido uma celebração tão longa, né? E ele então me disse: gostei muito. E eu achei estranho que um menino de 4 anos gostar de uma celebração daquele tamanho, né? E eu perguntei: o que você mais gostou? Ele disse: do rei no trono, com a coroa e o cetro na mão. Aí eu constatei como tudo aquilo que nós falamos na celebração inteirinha, tudo aquilo que tinha sido dito como mensagem, como palavra, que era para libertar, que o padre para ser servidor, que ele é um servo do povo, o menino de 4 anos compreendeu o contrário. Ele interpretou pelas histórias de fada, história de rei e rainha, que ele estava acostumado a ouvir, e ele viu o príncipe com a mitra, com o cetro, quer dizer, com o báculo, né? E sentado para ele era o rei no trono, com a coroa. Então a imagem que a gente passa não depende das palavras somente, ou principalmente, depende do quadro. E nesse sentido, sobre Deus, a gente está vivendo aqui no Brasil uma situação muito interessante. Um pastor de uma igreja neopentecostal foi escolhido pelo partido PSC para ser presidente da Câmara, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Esse pastor, ele defende as posições seguintes: os negros são negros, e é normal que sejam pobres, porque são descendentes de Cã, filho de Noé, que desobedeceu ao pai, zombou do pai, e por isso ele foi amaldiçoado por Deus. John Lennon, aquele Beatle, foi assassinado porque Deus resolveu castigá-lo, porque ele tinha dito, junto com os outros Beatles, que os Beatles eram mais importantes do que Jesus. Então Deus mandou um homem matá-lo. O avião que matou os Mamonas assassinos, lembra da história do Mamona assassino? O avião que caiu, foi Deus que pegou a mão dele e colocou no avião, o avião matou todo mundo, para eles nunca mais perverterem a juventude, levar a juventude para o pecado. E eu não vou continuar contando as opiniões, né, desse senhor, porque são muito conhecidas. Mas para mim o problema fundamental é que alguém diga: esse cara é doido. Mas não é. Há muitos cristãos de muitas igrejas que têm opiniões assim. Então, qual é o problema que está por trás? É um julgamento de Deus. E que Deus a gente vive? Quem é Deus para nós? Quer dizer, que Deus a gente distingue? Então, o que a gente viu aqui no início agora foi o testemunho de Deus que é misericórdia, que é amor, que é compaixão, que é perdão permanente. Né? Quando a gente olha os salmos, quando a gente reza o Salmo 103, né? O Senhor é misericórdia, clemência, Ele é lento para se irritar, Ele não cansa de perdoar. Então, a pastoral carcerária, ela tem que frisar essa imagem de Deus. Eu me lembro de um intelectual europeu que disse: se dissessem de mim o que às vezes se diz de Deus,
eu ia ficar muito ofendido que as pessoas pensassem comigo. E a gente tem que cuidar se a gente não acaba compactuando com essas imagens de Deus, que não é a imagem de Deus de Jesus. A imagem de Deus que é amor. E que, como dizia o irmão Roger Schultz, que fundou a comunidade da TV, Deus só pode amar. Se Ele é Deus, Ele só pode amar. Ele não pode amar. Então, o Todo-Poderoso, que é Deus, é Todo-Poderoso no amor, no perdão, na misericórdia, na bondade. Então, esse testemunho é o motivo do trabalho da gente, não é? A gente está na pastoral por causa disso, não está? E isso tem que ser um testemunho de vida da gente. E com muito cuidado para a gente não cair em contradição, para a gente não dizer o contrário daquilo que Deus manda a gente dizer. Então, eu repito, o trabalho da gente, de que igreja eu sou, de qual é o modelo de igreja que a gente testemunha. Uma igreja servidora, uma igreja comprometida com a vida. O tema desse encontro que vocês escolheram, como era? Como era o tema do encontro? Profecia a serviço da dignidade humana. Esse tema foi escolhido pelo encontro de vocês, por quê? Primeiro, porque a pastoral carcerária é uma pastoral profética. Então, a profecia a gente tem que entender o que é. Segundo, porque é o tema do 13º encontro intereclesial das SEBs, que vai ser em Juazeiro, em janeiro, e toda a pastoral social da CNBB está preparando esse encontro juntos. Então a pastoral carcerária também pegou esse tema. Não é isso? E aí a gente entendeu, durante o dia de todo dia de ontem, o que é a profecia na Bíblia, o que é a profecia na vida e como é que a gente, cada um de nós aqui, é profeta, pode ser profeta. Juntos. Não é uma profecia particular, alguém que é profeta, mas é o povo de Deus que é profético, a igreja que tem a profecia e somos nós como pastoral. Não é isso? Então, nós vamos agora ouvir Togil, que tem umas coisas importantes para dizer para a gente. Eu me despeço de vocês e, como eu já falei, gostei muito de estar no encontro, agradeço demais a acolhida e a alegria, o testemunho que vocês me deram. Então, aquilo que eu reparti com vocês, de fato, de certa maneira, eu aprendi com vocês. E eu quero que vocês me considerem como companheiro da pastoral carcerária da agora por diante. Beijão.